Impossível não notar. Comida, gasolina, energia, está tudo mais caro no Brasil. A inflação atingiu nesse início de agosto o valor mais alto desde maio de 2016. O IPCA, o índice oficial medido pelo IBGE, chegou a 8,99%. Sou Camila Vares Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo falo sobre as razões dessa alta generalizada nos preços. Digo razões no plural porque não existe uma razão única. Uma confluência de fatores, muitas vezes interligados, tem empurrado os preços para cima e conspirado contra o nosso bolso. Respira fundo e vem comigo. Vamos começar então pelos preços dos combustíveis. O preço médio da gasolina comum no país chegou a R$ 5,99 agora no fim de agosto, conforme os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, ANP. E já passa de R$ 7,00 em alguns estados, como a gente sabe. O preço dos combustíveis no Brasil segue o comportamento dos preços lá fora e, por isso, dois fatores explicam boa parte dessa alta. Primeiro, o preço do barril de petróleo vem numa sequência de alta forte desde o início do ano. De um lado, por conta da maior demanda, depois da abertura de muitos países que começaram a vacinar contra a Covid. De outro, por conta da própria dinâmica da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. A OPEP concentra cerca de 40% da produção global da commodity e às vezes segura os estoques para valorizar o preço do barril. Número 1, então, preço do petróleo. Número 2, o dólar, porque o barril é cotado na moeda americana e o real segue perdendo valor. A cotação bateu 5,40 na última semana e deixou muita gente de cabelo em pé, inclusive porque um mês antes, alguns analistas achavam que o dólar finalmente ia começar a cair. Eu fiz uma reportagem explicando por que isso está acontecendo, o que está confundindo até os economistas, vou deixar o link aqui embaixo. Mas bem, o aumento dos combustíveis tem um impacto direto no bolso de quem precisa encher o tanque, claro. Inclusive os motoristas de aplicativos que, como a gente sabe, já rodam com uma margem de lucro bem apertada. Meu colega Felipe Souza conversou com alguns deles que disseram que pensam inclusive em desistir dos aplicativos porque eles simplesmente não compensam mais financeiramente. Aliás, muitos até já pararam de trabalhar. Nós também vamos deixar o link para essa reportagem aqui. Mas não só quem precisa encher o tanque é afetado. O efeito cascata do aumento da gasolina e do diesel pressiona o preço do transporte público, o custo do frete, e isso acaba se refletindo no preço de uma miríade de produtos. Inclusive nos alimentos, que, como você já deve ter percebido, também vem subindo há algum tempo. E aqui vou voltar na questão do dólar porque ele também influencia e tem um duplo efeito. Como as commodities agrícolas, milho, açúcar, carne, café, trigo, laranja, são cotadas em dólar, sempre que ele sobe, o preço delas em real também tende a subir. Além disso, o dólar alto incentiva o produtor a exportar em vez de vender para o mercado interno. Isso reduz a oferta doméstica e, adivinha, empurra os preços para cima. A isso se soma um outro fator que tem ajudado a diminuir a disponibilidade interna de alimentos: a seca histórica que afetou o Sudeste e o Centro-Oeste. A falta de chuvas provocou quebra de safra em importantes regiões produtoras e afetou a cultura do café, da laranja, do milho, da soja, do açúcar, entre outros. O milho e a soja têm uma espécie de efeito cadeia. Eles são matéria-prima para a ração usada na indústria de aves, suínos e bovinos, ou seja, também acabam pressionando o preço das carnes. O açúcar é matéria-prima para a produção do etanol e o etanol também é usado na composição da gasolina. Olha como tudo está interligado. Por falar nisso, a seca não tem impacto só sobre os preços dos alimentos. Ela também ajuda a explicar o aumento da energia elétrica. Com a redução dos níveis dos reservatórios em hidrelétricas importantes agora em 2021, foi preciso acionar usinas termoelétricas movidas a gás natural, óleo diesel, biomassa e carvão para compensar a redução da oferta de energia pelas hidrelétricas. Além de mais poluente, a energia termoelétrica é mais cara. Daí a razão porque na conta de energia tem vindo um adicional, a bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara prevista pelo sistema de bandeiras tarifárias. A situação dos reservatórios acendeu um debate sobre os riscos de apagão e de racionamento. Agora, no fim de agosto, aliás, o governo deu aval para o lançamento de um programa de racionamento voluntário entre grandes consumidores, como a indústria. O governo tem negado a possibilidade de apagões e de um racionamento mais amplo, mas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu em uma entrevista em julho que não sabe como estará o sistema se não chover em outubro e novembro. A crise que se desenha no setor elétrico também alimenta outra discussão: a dependência da energia das térmicas em um cenário em que a falta de chuvas deve ser cada vez mais uma constante. E, em paralelo, o modesto investimento em outras modalidades de energias renováveis mais baratas, como a solar e a eólica, que poderiam ser uma saída para essa sinuca. Mas isso é tema para outro vídeo, eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima!